Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Processo Cast. Para esta semana eu preparei uma reflexão com base em um tema consideravelmente relevante nas discussões jurídicas atuais: a relação entre a inteligência artificial e o direito, ou a inteligência artificial e o processo. Muito bem, vamos lá. Acredito que a melhor maneira de começarmos a trabalhar sobre esse assunto é atentarmos ao conceito de inteligência artificial. Vejam, porém, que inexiste um consenso sobre o que precisamente seria a inteligência artificial. No entanto, dentre tantos, o conceito mais difundido sobre o tema é aquele formulado por Marvin Minsky, para quem a inteligência artificial seria a ciência de fazer as máquinas fazerem aquilo que necessita de inteligência se feito pelo homem. Talvez por conta de filmes aclamados pela crítica, mas nós temos o costume, porém, de fantasiar e enfeitar esse tema. Nesse sentido, há uma vulgata que se propala cada vez mais, que consiste em considerar que isso que chamamos por inteligência artificial representaria uma máquina construída a partir do molde do corpo humano, que age como se humano fosse e que poderia, em um futuro não tão distante, nos substituir na sociedade. Não posso generalizar isso, no entanto, eu não posso excluir que alguém que vá consumir este material, antes da minha explicação, tinha uma visão sobre a inteligência artificial como a do livro de Isaac Asimov, Eu, Robô, adaptado para filme e protagonizado pelo ator Will Smith. Quando se fala sobre inteligência artificial nos moldes do que presenciamos na seara tecnológica da atualidade, falamos de uma máquina, seja física ou apenas um software, arquitetada por meio de algoritmos para realizar funções que até então apenas poderiam ser desempenhadas pelo ser humano. Permitam-me aprofundar um pouco mais o conceito de Marvin Minsky a partir da divisão entre inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. Inversamente, quando se fala sobre a inteligência artificial em uma perspectiva fraca, ou também denominada por inteligência artificial débil, está sendo feita menção às máquinas desenvolvidas para auxiliar o ser humano em situações que exigem trabalhos repetitivos e padronizados. Essas máquinas, ou softwares, são chamados de inteligência artificial fraca, posto que a sua programação tão somente simula o pensamento. Aqui estão, por exemplo, a Alexa, o Google Home, a Cortana, a Siri, dentre outros assistentes virtuais que nos auxiliam diariamente a responder questões simples como a temperatura, o clima, trânsito, programação de despertadores, reprodução de música, dentre tantas outras funções. Aqui, ainda, estão outros mecanismos que também fazem parte do nosso cotidiano e nem nos damos conta, como, por exemplo, o assistente de resposta de e-mail, como existe, por exemplo, no Gmail, em que, a depender do conteúdo de cada um dos e-mails que você receber, serão geradas algumas palavras ou frases para a resposta imediata. Ou o sistema que, a partir das suas pesquisas na internet, consegue transformar a sua personalidade em algoritmos para lhe direcionar anúncios feitos na internet que condizem com o seu gosto. Sim, isso é inteligência artificial. Fraca, mas não deixa de ser inteligência artificial. Em sentido contrário, temos a inteligência artificial forte, uma máquina, um software que possui a capacidade similar à do cérebro humano. A diferença em relação à fraca é que a inteligência artificial forte possui capacidade cognitiva própria, ou seja, haverá situações em que a participação do ser humano será dispensada, visto a sua capacidade cognitiva de aprender por si a partir de experiências pretéritas. A isso se denomina machine learning. Existem inúmeros exemplos de inteligência artificial forte em nosso mundo. Começamos pelo clássico exemplo da robô Sofia, a primeira robô do mundo a adquirir cidadania, concedida pela Arábia Saudita. Outro exemplo é o templo budista do Japão, que criou uma deusa robô para pregar os ensinamentos do budismo e, a partir dessa doutrina, interagir com os seres humanos. Ainda temos o caso da robô Aida, a primeira robô artista do mundo, cuja arte não apenas é exposta, mas também muito bem avaliada monetariamente. Pois bem,
Feita essa apresentação sobre a inteligência artificial, a pergunta agora é sobre o que ela teria a ver com o direito e com o processo. Vejam, e se eu falasse acerca do projeto de criação de um juiz robô? Certamente que alguns de vocês diriam que o mestrado e o doutorado afetaram a minha saúde mental. No entanto, a Estônia possui um projeto de criação do primeiro juiz robô do mundo, um exemplo de inteligência artificial forte, o qual atuará em situações relativamente simples, causas de menor complexidade e que, a depender do caso, poderão ser revistas por um juiz, agora sim, humano. Para além de outros países no mundo, eu apenas trouxe o caso da Estônia porque ele é realmente preocupante. Deixando de lado todo esse cenário, vamos focar no Brasil. E se eu falasse para vocês que o uso de inteligência artificial em nossas cortes já é uma realidade? Vamos começar pelo nosso Supremo Tribunal Federal, o qual utiliza o denominado Sistema Victor, um software projetado para analisar repercussão geral. Vejam, eu falo de uma inteligência artificial sendo utilizada pela Suprema Corte do Brasil, a qual já veiculou que esse sistema realiza a atividade com um alto grau de efetividade e mais, com uma celeridade inatingível em comparação aos padrões desempenhados pelos servidores. Outro exemplo é o BEM-TV do Tribunal Superior do Trabalho, o qual foi projetado para auxiliar na administração dos processos da Corte, analisando questões de tempestividade e incompetência. O Superior Tribunal de Justiça também pertence a essa lista, com o seu sistema Sócrates e Atos. Já o Tribunal de Contas da União possui alguns sistemas de inteligência artificial, como o robô chamado Alice, o qual é responsável pela leitura de editais e licitações e atas de registros de preço, e o robô chamado Mônica, o qual, além de ser responsável pela fiscalização de compras públicas, é o supervisor desse sistema chamado Alice. A situação também é vista no plano estadual. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte temos o Poti, a Clara e o Jerimum. Em Rondônia, o Tribunal de Justiça conta com o Sinapsis e o Cranium. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais possui o Radar, enquanto o Tribunal de Justiça de Pernambuco possui o ELIS. Saindo das cortes e do Brasil, também é possível falar em inteligência artificial na advocacia. Neste ponto, eu chamo a atenção para o sistema denominado por Ross, o primeiro advogado robô do mundo. Em síntese, o Ross é projetado para compreender a linguagem humana, compreendendo as demandas apresentadas a ele, apresentando respostas a eventuais questionamentos, formulando hipóteses e acompanhando a tramitação processual. Olhem a loucura. Para além, o Ross também opera como uma ferramenta de consultoria para advogados. Explico este ponto. Por meio de uma simples pergunta em linguagem natural, ou seja, a mesma que temos aqui, como se eu perguntasse algo a você e você me respondesse, os advogados formulam questionamentos ao Ross, ele capta a linguagem, interpreta e analisa a questão a partir da lei, jurisprudência, precedentes, provas, doutrinas e rapidamente responde o questionamento. No Brasil, possuímos o sistema ELI, o qual não é tão avançado como o Ross, vez que foi projetado tão somente para auxiliar a advocacia. A partir de todo esse cenário que eu apresentei aqui, chamo a atenção para o quão imerso estamos nesse universo sem muitas vezes nos questionarmos sobre ou acharmos que esse assunto sobre inteligência artificial e direito é algo futurista. Eu vejo a situação em diferentes perspectivas. Pragmaticamente, e acredito que seja a preocupação imediata, vejo um cenário de crescimento da inteligência artificial na sociedade e especialmente no ramo jurídico. Acredito que uma implementação não tão futura ocorrerá nos nossos tribunais, vez que com a constante e em outras situações já consolidadas, utilização de processos por via digital, não estamos longe de se pensar em um sistema de automatização dos nossos cartórios judiciais. Serviços como juntada de documentos, certificações, remessas de documentos, dentre tantos outros que tombam para um lado mais mecânico, certamente serão substituídos por um sistema de inteligência artificial que realizará essas atividades em tempo recorde.
Não estou criticando a gestão dos cartórios na atualidade. Todavia, eu sei o esforço hercúleo desempenhado pelos servidores para dar conta a essa alta demanda. O que eu estou afirmando por meio de uma previsão é que essa demanda alta poderá ser combatida com essas ferramentas. Eu vejo, assim, um possível remédio para combater o conhecido prazo de prateleira, ou seja, o período em que um processo aguarda movimentação. Falo, portanto, de uma nova realidade processual nesse sentido, um processo muito mais célere do que esse que nós temos na atualidade. Futuramente, eu vejo uma inversão na gestão das unidades jurisdicionais, ou seja, hoje possuímos um direcionamento de grande parte dos nossos servidores ao cartório, afinal, a maior demanda de trabalho lá está. Com o tempo, no entanto, com a automatização dessas funções mecânicas dos cartórios, acredito que veremos a necessidade de aumentar a quantidade de servidores em atuação nos gabinetes judiciais. Grande parte dos trabalhos em cada unidade jurisdicional será cognitiva. O lado negativo dessa minha aposta é para os concurseiros, visto que, paralelamente com o aumento na celeridade dos processos, dada a baixa de atividades mecânicas a serem desempenhadas pelo ser humano, prospectivamente a quantidade de concursos públicos para exercer funções de técnico e analista jurídico serão reduzidos. Não pensem, porém, que o advogado e o assistente jurídico sairão ilesos disso. Acredito que a chegada no Brasil de um sistema tão potente quanto o ROS é questão de tempo. Acredito ainda que a demanda de advogados em atuação será drasticamente reduzida, ou, na melhor das hipóteses, veremos o crescimento de escritórios individuais. Afinal, especialmente pensando em grandes firmas de advocacia, qual será a necessidade de pagar mensalmente um advogado júnior ou um estagiário se eu posso investir alguns milhares de reais em um software que desempenhará as mesmas funções que eles, que irá economizar em espaço físico e, com o tempo, ceifará despesas trabalhistas no escritório? Vejo que não estamos anos-luz de distância de nos depararmos com uma inteligência artificial desenvolvida para escritórios de advocacia que realizarão pesquisas jurisprudenciais, legislativas e doutrinária em questão de segundos, ou que poderão administrar as intimações recebidas e, por que não, elaborar peças simples como juntada de documentos e outras petições de menor complexidade, restando ao advogado apenas e tão somente a conferência da peça. Eis o ponto. E, com base nisso tudo, a pergunta que não quer calar é: e o que faremos com todos esses milhares de profissionais jurídicos no mercado na atualidade? Bem como esses tantos outros provenientes desses mais de 1.600 cursos de direito espalhados pelo Brasil que se formarão em um futuro não tão distante. No plano legislativo, todo esse cenário denso implicará em reformulações das nossas leis, desde o Estatuto da Advocacia e da OAB e o Código de Processo Civil, para até, por que não, a própria Constituição Federal sofrerão adaptações a essa nova realidade. Certamente, o Brasil está muito longe dessa modificação provocativa de um juiz robô, o que, por um lado, é uma pena, afinal, ao meu ver, isso acabaria com a festa do chamado livre convencimento motivado. No entanto, falo de um futuro jurídico que, na verdade, já é um presente. E com esse ar pessimista, me despeço. Sejamos fortes e adaptáveis aos novos e dificultosos tempos que nos aguardam. Este é o Processo Cast. Para esta semana, eu separei a obra de arte O Velho Guitarrista, de Pablo Picasso, obra que nos leva ao conhecido período azul de Picasso, caracterizado pela sua restrição à paleta azul, fria e monocromática, transmitindo temas emocionais e psicológicos acerca da miséria humana. A partir deste episódio, o conteúdo do Processo Cast não mais estará disponível no SoundCloud, porém agora está disponível também no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Tchau!